É o Filipão aí. Geralmente são pessoas muito fiéis, muito colaboradoras, muito cautelosas. Então, assim, lembra, P é da precaução. Se a gente tiver que traçar um paralelo com os pecados capitais, que nem é, né? Depois foi tirado, o medo. São pessoas assim, como a palavra diz, estão sempre na precaução, estão sempre prevendo o que pode dar errado. Da mesma forma que o tipo 1 tem uma habilidade para encontrar os erros, né, de um trabalho, enfim, o tipo 6 tem uma habilidade para prever o que pode dar errado. E é incrível. É, é, eles criam cenários assim, e às vezes dá errado mesmo. Então, eu me lembro de um diálogo de duas professoras da escolinha da minha filha, que também conheciam de Enneagrama, muito lindo. E era a diretora e a coordenadora falando de uma festa, né? Organizando uma festa. E a tipo 7 do prazer, que daqui a pouco a gente vai chegar no tipo 7, ai, vai ter carrinho de pipoca, vai ter algodão doce, enfim, super empolgada na gula, né? Na coisa da festa. E o tipo 6, a outra professora, virou e falou assim: mas e se chover? E estava certo, elas estavam as duas organizando uma festa ao ar livre, só que uma estava com foco, né, uma sete, com foco no quê? No prazer, né, nas barraquinhas, na festa. E a tipo 6 estava com foco aonde? Na precaução. Pode chover. Eu tenho que ter cuidado. É, e o tipo 6 ele se divide em fóbico e contrafóbico. Quem tem aqueles tipo 6 que assim tem muito medo e paralisa. E paralisa, paralisa. Deixa de fazer, deixa de viajar, deixa de fazer uma série de coisas bacanas na vida por medo. Se congelam, literalmente. E tem o tipo 6 contrafóbico, que é aquele que assim, eu tenho medo, mas eu vou. Então, assim, e aí eles vão pro extremo, vão pular de paraquedas, sabe? É muito. Mas no fundo, no fundo, tanto um como o outro, os tipo 6 têm uma coragem muito grande. O que eles têm que aprender a fazer na vida é acessar essa coragem. É, é, quando eles o exercício é assim, quando eles entram nesse processo mental de ficar imaginando que pode dar errado amanhã, é virar essa chavinha e falar, nossa, o que, que vai ser bacana amanhã? O que, que o 6 então tem que buscar, né? Na verdade, é sair dessa imaginação porque essa imaginação sempre vai pro ruim, sempre vai pro que pode dar problema, pro que pode dar errado. E de novo, o, tudo nos tipos assim, tudo pode ser uma bênção e não, né? Claro que ser precavido é bacana, claro que ter cuidado é imprescindível, mas se a gente erra a dose, você deixa de fazer uma série de coisas porque você deixa o medo tomar conta. O tipo 6 de todos os 9 no Enneagrama é o que mais tem que ter cuidado com essa coisa do medo. Então ele precisa aprender a olhar com certo distanciamento as coisas, sabe? Ter uma visão mais ampla de tudo para não ficar muito na coisa, no ruim que pode acontecer. Ele precisa também buscar ser menos ansioso. Eu tenho uma filha do tipo 6 e assim, estuda e vai, se dedique, faz o melhor que ela pode. Chega no dia da prova, ela tá tão ansiosa que dá branco. Dá branco. Então, é imprescindível para o tipo 6 buscar esse controle da ansiedade. Eles são, e de todos os 9, eles são, o tipo 6 são os mais ansiosos. E eles têm, por exemplo, uma indecisão no trabalho, por exemplo. Ele vai fazer o trabalho direitinho, da melhor forma possível e tem que entregar para o diretor dele. Antes de entregar para o diretor, ele vai pedir a opinião de mais 3 ou 4 pessoas da área. Ai, vê se tá bom, vê se tá legal. Ele fica nessa indecisão, querendo checar tudo o tempo todo. Então, o exercício para eles é relaxar, confiar que eles fazem um trabalho bacana, legal, e ir embora e entregar. Porque senão eles ficam procrastinando, sempre tentando checar e rechecar. Por quê? Porque tem essa coisa do medo. Vou ou não vou, faço ou não faço, tá bom ou não tá. Né? Então, assim, eles precisam confiar mais em si. Valorizar mesmo, né? essa competência nata que eles têm de fazer coisas incríveis. Os tipo 6, por exemplo, trabalham muito bem em equipe, muito bem em equipe. Agora, o que irrita um tipo 6 profundamente? Ter um chefe instável.
sabe aquele chefe que chega hoje querendo A, amanhã ele quer B. Isso deixa o tipo 6 extremamente irritado. Ele precisa, porque como ele duvida muito, como ele está sempre na precaução, né, no medo, então ele não sabe lidar muito com pessoas que oscilam muito. Imagina, por exemplo, um tipo 6 tendo um diretor tipo 4. Ele enlouquece. Porque o 4 é assim, hoje ele chega, ele está super bem, ele está animado, amanhã o mundo já caiu na cabeça dele e ninguém entendeu muito bem o que aconteceu. Essa instabilidade emocional para o tipo 6, ele não dá conta não, ele não sabe lidar. Então, no trabalho, principalmente, mesmo em casa, né? Se ele tem pais, assim, muito instáveis, vai precisar de terapia. Vai precisar de terapia porque ele não dá conta, ele não sabe lidar. Na infância, então, né? O que aconteceu lá na infância que startou esse tipo 6? Provavelmente ela se sentiu desprotegida, e aí tem uma questão com a figura masculina. Todo tipo 6 startou o tipo 6 através de uma sensação de ter sido desprotegida, provavelmente pelo pai. Tá? Não necessariamente, e volto a dizer, não necessariamente o pai a abandonou, mas foi assim que ela sentiu. De repente o pai teve que fazer uma viagem longa, não sei, aconteceu alguma coisa que naquela criança, startou essa questão da falta de proteção do masculino. Okay? Vamos para o tipo 7, que é o tipo do prazer. Por que eu coloquei Leonardo da Vinci aí? Eu acho que para mim é um exemplo bacana do tipo 7, que é assim, o 7 é de múltiplas opções, né? Olha só, o Leonardo da Vinci, por exemplo, ele era pintor, ele era escultor, ele inventou um mundo de coisas. Tipo 7, de maneira geral, eles são extremamente inovadores, divertidos, tem uma tendência a... lembra do prazer lá, lembra dos pecados capitais? Prazer, gula. Então, assim, qual é o pecado capital, né, do 7? É a gula. E a gula não da comida. Também, às vezes pode até se manifestar através da comida. Mas é a gula por múltiplas opções. É muito comum quando você vê um tipo 7 trabalhando, ele está com o computador aberto e com todas as abas. Então, ele está mexendo no Excel, no PowerPoint, está vendo notícia, ele faz tudo ao mesmo tempo. E agora ele tem uma habilidade muito grande para linkar coisas diversas. Eu tenho um amigo querido que ele é médico e tem uma banda de rock. Assim, o 7 tem essa tendência, né, a misturar essas coisas que parecem tão contraditórias. Então, e o que pega com relação ao 7, né? Por que desse prazer todo? Para fugir da dor. Por exemplo, num velório. Se você for num velório e encontrar uma galerinha ali no canto e alguém contando piada, você pode ter certeza que aquele que está contando a piada é um tipo 7. E não porque ele não tem um coração, muito pelo contrário. É que ele tem tanto medo de sentir dor, de se conectar com a dor, que ele se distrai da forma que dá. Então vai contar piada, é aquela pessoa que sempre que você perguntar pro 7, como é que você tá? Ele vai sempre dizer pra você, não, tá tudo bacana, nossa, tá tudo bem, tô super bem. Às vezes a vida tá danada, mas ele tá tudo bem, amanhã vai dar tudo certo. Ele é o positivo do Eneagrama, né? Mas, no fundo, ele tá fugindo o tempo todo da dor, de encarar a dor. Eles têm uma dificuldade muito grande de botar foco, né? Assim, de começar. Lembra que eu falei? Eles estão atrás de múltiplas opções, tá? E ok, só que, principalmente na infância, a gente vê isso muito. Eu tenho filho 7. Começava violão, não terminava. Começava vôlei, depois já não estava mais afim. Aí ia jogar futebol, sabe? Ele não pega uma coisa e vai. Por exemplo, como o tipo 3, que pega aquilo e vai tentar ser o melhor do mundo com relação por exemplo, eu vou jogar bola, tá? Então eu vou ser o melhor jogador do meu time. O 7 não. Quando a coisa começa a perder a graça, ele já muda. Então, assim, é muito comum pessoas do tipo 7 começar a fazer coisas e não terminar. Então, assim, e é isso que é uma das coisas que o tipo 7 tem que buscar, né? Assim, botar foco e entregar. Porque ele planeja como ninguém, ele cria coisas incríveis na mente dele. E às vezes ele até começa com uma empolgação, mas depois ele para. Ele desanima no meio do caminho. E ele arruma uma outra fonte de prazer, tá? Então ele tem que enfrentar
E isso tudo para quê? Fugir das dores, fugir dos medos. Então, isso é uma coisa que ele tem que buscar sempre, enfrentar mesmo esses medos, esses sofrimentos, sem fugir. Aprofundar os relacionamentos, porque assim, no nível de consciência baixo, ele pode ser muito infiel, porque ele começa um relacionamento aqui, não tá bacana, aí ele troca, né? Tem uma tendência, não estou dizendo que todos são, de volta a dizer, a gente tem sempre que ter muito cuidado quando a gente fala, né, do lado negativo dos tipos, porque são níveis e níveis de consciência. Então, assim, ele precisa buscar ter uma energia mais centrada, até usando o exemplo do meu filho, para aguentar, por exemplo, um trabalho que não dá tanto prazer assim para ele, um trabalho meio rotineiro, porque 7 odeia a rotina, o que ele faz? Viaja, e aí você fala, nossa, cara, e aí? Precisa juntar dinheiro. Não, mas eu preciso viajar. Por quê? Porque ele precisa se recarregar a bateria dele com o prazer. Então tem que ter foco, tem que ter um direcionamento mais claro na vida. Tem que ter disciplina e buscar mesmo essa consciência de que ele tem uma tendência de fugir dos problemas, fugir da dor através dos prazeres. E os prazeres aí podem vir de todas as formas, né? Viagem, mas também pode vir através de vícios, da comida, né? O que irrita profundamente um tipo 7, então? Um trabalho rotineiro. Trabalho rotineiro irrita, ele pode até dar conta de ficar por algum tempo, mas aquela coisa sempre igualzinha incomoda profundamente. Eu trabalhei muitos anos numa consultoria, que era incrível como tinha muitos tipos 7. Por quê? Consultores, principalmente naquela área, né, onde eu trabalhava, eles viajavam o mês todo. Às vezes eles iam para casa um final de semana só no mês. Mas para o tipo 7, bacana, eles tocavam isso da melhor forma possível, porque é intrínseco. Para eles, assim, estranho se eles amam, né, a falta de rotina, eles gostam da diversidade. Então, se você der para ele um serviço muito rotineiro, ele vai se desinteressar muito rapidamente, se é que ele pega para fazer. O que irrita mais? Um ambiente de trabalho muito burocrático. É engraçado, vamos falar um pouquinho aqui, só para vocês entenderem. O tipo 7, ele vai tratar com a mesma desenvoltura, com a mesma... Ele não é um tipo formal, tá? Então ele vai tratar tanto o CEO como o copeiro da mesma forma. É diferente do tipo 3. O tipo 3, por exemplo, ele vai se relacionar, ele vai falar com o copeiro de um jeito e ele vai se colocar de uma outra maneira para falar com o CEO da empresa. O 7 não, ele é muito informal, né? Então, assim, ele fala com todo mundo igual e do mesmo jeito, para o bem e para o mal, enfim, não tem, sem julgamento aqui, tá? É só para entender o seguinte, ele não se molda, ele é o que ele é. Ele é extremamente divertido, ele é inovador, e ele é solto, ele é relaxado. E é assim com todo mundo. O que a criança tipo 7. Lembra que eu falei que no tipo 6, o que startou a sensação de medo, de abandono, foi uma questão com relação ao pai? No caso do tipo 7, tem a ver com a mãe. E aí falando até do meu filho, né? Assim, não que eu tenha abandonado, mas muito provavelmente em algum momento, quando ele era pequeno, nas viagens, nas coisas, nos dias, enfim, que eu tinha que me ausentar, em algum momento ali, startou nele essa sensação de desconexão com a mãe, sabe? Esse abandono, é um abandono emocional. Então, o que eles fazem para não lidar com isso? Eles passam a vida buscando prazer, né? Buscando se distrair com pequenos prazeres.